Olá, pessoal! Sexta-feira, sextou, já está sextando logo no começo do ano, 20 de janeiro. Sexta-feira, 20 de janeiro, a gente hoje recebe uma visita ilustre, a volta dos que não foram, o Bacarelli, Renato Bacarelli. Está aqui meu amigo Renato Bacarelli, vai estar com a gente hoje aqui, a gente vai estar falando sobre PVA. Tá uma bagunça, né, Bacarelli? Vamos falar de PVA, vamos falar de CMS, vamos falar de IPI, vamos falar do mercado automotivo para 2023. Previsões, tendências e, quem sabe, né, esperanças aí desse mercado automotivo que tanto a gente vem sofrendo desde antes da pandemia, com esse mercado automotivo precário, com todas essas dificuldades que a gente está tendo aí. Bacarelli, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu queria que você se autodescrevesse para a gente também, para aqueles que nos assistem, mas não nos veem, mas nos ouvem. Bem-vindo, Bacarelli. Feliz 2023. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Obrigado. Um abraço aí ao Everton, ao Marcão, que fica aí nos bastidores. Eu sou um homem de pele branca, cabelos brancos, barba branca, estou com uma camiseta preta, estou aqui no meu escritório, uso um óculos de hastes pretas, um óculos de grau, e tenho aproximadamente 1,75 m de altura, mas estou sentado numa cadeira confortável aqui, com um lindo fone de ouvido aqui, tapando as minhas orelhas. E estamos aqui, Rodrigo, mais uma vez. Na verdade, as voltas que não foram, na verdade, de quando eu resolvi tirar uns meses sabáticos até agora, não vou te falar que foi por um pouco de vergonha, mas, na verdade, muito pouca coisa mudou, né? Muito pouca coisa mudou. A gente tem o IPI o mesmo quadro, o ICMS o mesmo quadro, o quadro do IPI é até um quadro mais favorável, e o IPVA de São Paulo, como diria um filósofo amigo meu, eu não vou usar uma palavra feia aqui, mas posso falar, tudo que começa, né, sujo, termina sujo, né? Para não falar Tudo que coisa começa pior. na M, termina na M, né? Isso. Começou, termina igual. Então, isso já começou errado em todos os sentidos, o governo só apanhou, e agora estão tentando resolver algo que, na minha opinião, não tem solução. A única solução seria isentar todo mundo, poupar as pessoas desse desconforto absurdo, seria a única solução. Como eles não vão abrir Uma mão de falta de dinheiro, respeito, né, Baca? Acho é que uma até falta de por uma respeito. questão de respeito às pessoas, independente de É. ser pessoa com deficiência ou não, acho que a gente tem que respeitar o ser humano. E isso que O veio contribuinte, verdade. contribuinte, no mínimo isso, né? A gente está se tratando de impostos, isso aí. Mas vamos lá, Rodrigo, vamos lá, a gente vai falar sobre todos esses temas aí. É isso aí. Essa bagunça começou lá atrás, é bom sempre lembrar, né? Não dar nome aos bois, começou lá atrás com o nosso ex-governador que mais atrapalhou, que ajudou o estado de São Paulo, que foi o João Dória Júnior, né? Então, Esse, Rodrigo, esse está o João marcado na história, Agripino né? fez toda essa lambança e largou a herança para o Rodrigo Garcia e agora largou a batata quente na mão do Tarcísio de Freitas. E Célia Leão, não vamos esquecer também, né? A Célia Leão esteve aqui e disse que ninguém seria prejudicado. Nós já estamos aí com 2 anos de pessoas prejudicadas. Eu acho que eu conheço a Célia há muito tempo como você. Eu ainda acredito que ela talvez tenha ouvido o canto da sereia. Então, alguma coisa ela ouviu ali, porque não faz o menor sentido isso. E o que aconteceu? Começou com aquela aberração daquela lei, a chamada 17293, O PL que 529, né? O famigerado PL isso, 529. que virou a lei 17293, que, na verdade, limitou as isenções de IPVA aos veículos customizados, né, aos veículos adaptados. Isso já por si só já é é um absurdo, porque você já cria 2 categorias deficientes, como no mínimo isso. Além do que não foi cumprido o prazo nonagesimal, eles levaram na cabeça, porque as ações de constitucionalidade aconteceram e todas foram ganhas, né? E a prova de que a idiotice foi enorme foi a lei 17473, que saiu um ano depois, que simplesmente apagou a lei anterior. Então, o atestado de competência foi assinado e com firma reconhecida. Só que o que acontece? Essa lambança ficou, né, Rodrigo? Isso aí ficou.
Quem tinha perdeu, depois teve que reaver, aí apareceu do nada um recadastramento, que até hoje ninguém sabe se isso é obrigatório ou não, depois acabaram... Colocaram o IMESC no meio, que é o Instituto de Criminalística, né? Enfim, nada a ver com o nosso segmento. Um instituto que seria extinto pela própria o PL, PL lá, 529. 529 seria extinto, não foi. O pessoal do IMESC, eu acho que tem muito pouca culpa nisso, porque jogaram o abacaxi para cima deles, eles têm que se resolver de alguma forma. A única coisa que eu acho que eles poderiam ter feito o que fez a Receita Federal, dizendo que eu não faço nada enquanto eu não tiver condições de fazer. E aí teria sido uma saída muito mais, né, inteligente do que tentar se adequar a uma coisa que até hoje não se conseguiu e, na minha humilde opinião, nem vai conseguir. Isso foi prorrogado diversas vezes, foi para fevereiro. Impossível, né? Até o governador achou que o problema fosse simplesmente dinheiro e jogou lá milhões de reais nos cofres do INESC para que ele pudesse se adequar a essa situação e atender todo mundo. Mas não é uma questão só do dinheiro, é estrutura física, não tem. O IMESC não tem condição, não tem braço, não tem tempo hábil, não dá. Não tem efetivo para fazer tudo isso e também não tem nem competência para fazer isso. Não. Tanto que agora você vê peritos que talvez estejam já no quadro do IMESC ou participaram daquela licitação, né? Não sei se é uma licitação, uma concorrência, não sei, mas a gente já vê que alguns peritos que, de alguma forma, se candidataram, não têm nenhum tipo de conhecimento de dirigibilidade de pessoa com deficiência em veículo automotor. Já é um problema enorme. Ah, não, mas quem tem que fazer isso é o Detran? Ok, mas o Detran vai atestar que a pessoa tem uma deficiência que a limita para uma condição convencional e depois o IMESC vai dizer ao contrário? E o pior de tudo, pode ser que a pessoa que faça a sua perícia do Detran seja a mesma credenciada ao IMESC que você vai pegar lá na frente? Mas isso não tem, sabe? É uma lambança em cima da outra, Rodrigo. Então, uma lambança em cima da outra. E até hoje fica essa confusão, né, Baca? Ninguém sabe exatamente. Eu também fiquei assim como você. Tirei aí um tempo, não foi sabático, mas foi um tempo aí que eu tive que me ocupar com outras atividades aqui. Eu acabei não acompanhando tão de perto mais essa questão do IPVA. Só que até me perguntaram essa semana, e aí, o que mudou? O que está acontecendo? Hoje, como é que está a situação? Eu não faço a menor ideia, Bacarelli. Como é que está hoje essa questão do IPVA? A situação que está... nós temos a teoria e a prática, tá? Porque se você for olhar no site da própria Secretaria da Fazenda, que é o órgão oficial, que deveria estar tudo ali está tudo resolvido. Ali você tem quem tinha a isenção em 20 ou 21, automaticamente teve 22, isso está tudo resolvido e consta como deferido. Isso, na teoria, é o que eles falam. Na prática, não é isso. Porque o banco de dados deles é completamente defasado, ele tem um monte de buraco. Eles pegaram na época da 17293, que limitava a veículos adaptados, eles pegaram uma base do Detran, que era completamente furada, não contava com o não condutor que não passa no Detran, então foi uma confusão em cima da confusão, isso permanece até agora. O que acontece? Que as pessoas que tinham em 20 ou 21 teriam a sua de 22 reconhecida. Isso é o que a teoria fala, mas na prática isso não acontece. Para quem não tem isso, tem que entrar novamente com o pedido. Entra com o pedido, já tem um espaço para agendamento no Civei, vai direto para o site do IMESC, e você faz o pedido. Você não precisa depois levar o laudo na secretaria, porque o próprio IMESC no sistema já remete. Só que a quantidade de peritos é muito pequena, eles estão adiando isso indefinidamente, já adiaram umas 3 ou 4 vezes, agora foi para final de fevereiro, e como é que eles... Se eles falam, se a próprio Estado falava, na época da 17.293, do maldito PDL lá, o projeto de lei, né, que é o 529, né, já previa que eles queriam diminuir as isenções, que eram cerca de 300 mil isenções. Você imagina, mesmo que você, de alguma forma, abonasse quem já tinha, né, em 20 ou 21,
você diminui isso, que seja 100 mil. O IMESC não tem a mínima condição de fazer isso. Então, isso não vai acontecer. E agora, o que é o maior agravante nisso tudo, Rodrigo? Os anos passaram, agora você tem um novo governo, um novo secretário, e o IPVA certamente, no ano de 2023, ou seja, o IPVA 24, eles vão alterar alguma coisa. Então, a gente corre o risco de toda essa encrenca toda essa balbúrdia, essa lambança toda, terminar não, se tornar um outro problema, porque vai ter uma outra lei. Por que eu acho difícil o governador manter essa porcaria que está hoje? Sabe? Eu acho que não. Perícia no IMS, acho que seria muito mais inteligente e prático para ele voltar tudo como era antes do Dória, né? Antes do PL 529. Agora, isso. Mas não se esqueça também que isso é tudo provisório, porque a própria legislação do IPVA, a legislação do IPI, ela fala que está sendo feita dessa forma por conta que não existe uma avaliação biopsicossocial implantada e regulamentada no país. À medida que existe uma regulamentação no país, isso aí já cai por terra, porque você vai usar a regulamentação federal. E os governos de esquerda têm um pouco mais de cuidado com isso. Eu lembro que, na época, até a saída da Dilma, isso tinha caminhado. No governo do Bolsonaro, isso ficou no finalzinho e não saiu até o final. Então, eu acho que, como isso se iniciou nos governos do PT, talvez isso acelere um pouco agora ou saia. Mas nunca se sabe. O conselho para quem está com IPVA nessa situação... Qual é a pergunta? Pergunta que não quer calar. A pessoa com deficiência paga ou não paga IPVA esse ano 2023? E a gente sempre aconselha pagar de alguma forma, e depois, como já aconteceu, a gente era mais cético no passado, né? Porque eles devolveram dinheiro de muita gente aí. Então, isso deve ser devolvido. O que a gente orienta é o seguinte: se você tinha 20 ou 21 e o status teu aparece quando você consulta deferido, ok, beleza, teu está resolvido. Se não consta deferido, entre novamente e espere, marque a perícia, faça novamente o pedido para você poder se garantir. Porque mesmo que aconteça futuramente, você está assim. E se você chegar a um ponto que a sua perícia foi lá para frente, o governo indica para não pagar, para você esperar que depois é cobrado depois da perícia. Mas eu não sei, eu não diria, não cravaria isso, não pague e espere a perícia. Você não sabe nem se a perícia vai acontecer. Então, as coisas são assim. Na prática, a bagunça continua. Continua. E cada vez piora mais. Por quê? Porque vai uma bola de neve, um exercício sobre o outro. Né? Então, a gente, olhando o que você vê no site da Receita, você vê ali uma coisa que existe teoricamente é muito bonito, mas na prática é gente reclamando. Você tem uma ideia? Tem gente que entrou com o pedido esse ano do IPVA de um carro que ele comprou nesse ano de 22. Ele comprou o carro em 22, entrou com o pedido, já foi indeferido da primeira. Então, outros que entrou já saiu, e o outro que entrou há um ano atrás com o pedido não saiu o resultado até agora, sabe? É uma falta de respeito, uma coisa absurda. E agora, a gente percebe que não é nem a falta de boa vontade, é a falta de capacidade mesmo. Isso virou uma bola de neve que é difícil resolver. Tanto que para o governo devolver dinheiro, você imagina a besteira que foi feita. Então, deixa eu te perguntar, porque teve a devolução do IPVA, né? Muita gente recebeu de volta o dinheiro que pagou em 2021. Para quem pagou 20 ou 21 e foi julgado inconstitucional, esse dinheiro foi devolvido. Teoricamente foi devolvido, né? Teve gente que não recebeu até agora, mas tem que pedir. Mas foi devolvido. Eles falam para você entrar em contato com a ouvidoria. Você vai entrar em contato, só Deus sabe como vai dizer. Mas muita gente foi até o Banco do Brasil e recebeu de volta o que tinha pago, né? Então, infelizmente, a situação de IPVA é exatamente a mesma. A única novidade é que já tem agora um campo e as perícias do IMESC começam a ser feitas. Mas pelos mesmos
serviços médicos credenciados ao Detran. Então, não sei onde eles querem chegar com isso. E quem vai pagar essa conta, hein? O IMESC paga as clínicas credenciadas? Porque o exame do IMESC seria gratuito. Sempre nós, né? Não, de alguma forma a gente paga. Segundo eles, é gratuito. Mas gratuito, esse dinheiro todo é do imposto que todo mundo paga, né? Então, tem gratuidade. Uma coisa que todo mundo tem dúvida também, isso aí que a gente está falando até agora é São Paulo. Né? O que a gente está tratando aqui é de IPVA, essa bagunça, essa baderna, está acontecendo em São Paulo, desde o governo Dória. Aí passou pelo Rodrigo Garcia, agora tem o novo governo que está aí, que a gente não sabe como é que ele vai reagir em relação a isso. Pode ser, até pelo próprio contato que ele teve agora, né, no primeiro dia de governo, com a pessoa com deficiência, com o grupo, né, de pessoas com deficiência, os representantes ali, muita gente citou essa questão de IPVA para ele também, enfim. E a gente está sentindo que o cara está buscando informação, pode ser que isso mude de alguma forma no governo Tarcísio. Mas como é que está nos outros estados, Bacarelli? O que você sabe de situação do IPVA em outros estados? Está tudo como era antes? Está normal? Todo mundo está isento? Como é que funciona? Como é que está hoje em outros estados? Porque todo mundo está vendo a gente falar de São Paulo, São Paulo, São Paulo. Muita gente acha que o Brasil inteiro está nessa situação. Como é que estão os outros estados? Os outros estados estão passando por essa bagunça também? Por essa instabilidade sem certeza, ou só São Paulo está assim? Graças a Deus, não, né? Porque o Dória, para infelicidade nossa, só governou São Paulo, ele não teve acesso aos outros estados. Senão, eu acho que foi pela nossa felicidade, ele nem chegou a concorrer à presidência. Tem isso também. Mas ele, na verdade, cada estado, o IPVA é um imposto estadual de incidência anual. Ele pode ser modificado anualmente, conforme a Assembleia determina, o governador determina. Então, cada estado tem seu regulamento de IPVA. O de São Paulo... por ser um benefício, é bom a gente deixar claro também que por ser um benefício não é direito adquirido, né? Não, porque ele é incidência anual. Por exemplo, o estado poderia, o ano que vem, falar, não, a gente vai dar o ICMS, o IPVA agora para veículos até R$300 mil. Poderia fazer. Uhum. É isso aí. Perdão. Bom, eu vou chamar o nosso primeiro bloco comercial aqui, Bacaré, para daqui a pouco a gente vem falando também sobre algumas previsões desse nosso segmento aqui, pelo menos as expectativas, né, para o segmento automobilístico. A gente vai falar sobre ICMS, isenção do ICMS, isenção do IPI, todas as novidades também em termos de veículos e tendências desse segmento. Vamos ver agora o anúncio aí, o nosso intervalinho com Jeep Austin, Agibank, Biomob, e daqui a pouquinho a gente volta com o Renato Bacarelli falando mais sobre o mercado automobilístico para pessoa com deficiência. Jeep Renegade Sport T270 2022-2022 é na Jeep Austin. Aproveite nossas condições imperdíveis e exclusivas para pessoas com deficiência. Consulte mais condições na Jeep Austin, na Avenida Alcântara Machado, 2105, Moca, São Paulo. O telefone 11-2602-5855, com a consultora Valéria Oliveira, com desconto de IPI de fábrica para clientes PCD. Jeep Austin, Jeep Renegade Sport é na Jeep Austin. Ei, tá difícil de pagar as contas? A gente pode te ajudar. Venha antecipar seu FGTS com a gente. Ou, se preferir, temos diversas opções de crédito pessoal e consignado. Aponte seu celular para o QR Code e fale com a Agibank. Agibank, correspondente autorizado. www.agibank.com.br. Sua empresa é acessível? Desde 2014, a Biomob ajuda empresas a se tornarem acessíveis para atender às exigências da Lei de Cotas, as melhores práticas do ESG e para garantir um ambiente mais harmônico e inclusivo. Consulte-nos para suas necessidades de empregabilidade da pessoa com deficiência, acessibilidade digital, acessibilidade arquitetônica, treinamento do comportamento inclusivo. Invista em acessibilidade. O lucro é contribuir para um mundo melhor. Instituto Biomob.
Observatório da Diversidade e Inclusão. Rua Afrânio de Melo Franco, 333, Quitandinha, Petrópolis, Rio de Janeiro. Telefone WhatsApp 21 96537 9669. biomob@biomob.org. É isso aí, a gente está de volta aqui com o Renato Bacarelli. Bacarelli, vamos falar agora sobre ICMS. Eu acho que esse nosso segmento aqui... O ICMS é outro calcanhar de Aquiles desse segmento. Mas, porém, o ICMS pode ser a solução para um segmento que vem sofrendo tanto aí nos últimos anos, né? Eu acho que a questão da isenção do ICMS, e a gente tem uma grande oportunidade agora, porque muda governo, não só o governo federal, quando muda governo federal, muda a diretoria de CONFAZ, e muda toda a estrutura do CONFAZ, que o CONFAZ é um órgão federal, o Conselho Fazendário, só que ele é formado por representantes dos estados, pelos secretários de Fazenda de todos os estados, que também mudaram, né? Porque agora também assumiu um grupo totalmente novo aí em todos os estados do Brasil. A sua imensa maioria tem novos secretários de Fazenda. E também tem os técnicos do COTEP de cada estado que também participam dessas decisões aí. O ICMS, a isenção de ICMS na compra do carro 0 km por pessoa com deficiência está estagnada nos R$70 mil já faz mais de uma década, né? Quiseram dar uma melhoradinha tempos atrás, mas ficou confuso também, porque até R$70 mil você é isento, de R$70 mil até R$100 mil, que é o limite do ICMS, você paga proporcional o ICMS, o valor do ICMS do imposto, por essa diferença. Então, vamos supor, se você comprou um carro que custa R$90 mil, você paga até 70, você é isento, e você só paga ICMS sobre R$20 mil, que é a diferença entre 70 e 90. Só que a gente está com outro problema. Já há muito tempo não se tem veículos automáticos que atendam às necessidades das pessoas com deficiência que custem até R$100 mil. Os veículos automáticos custam no mínimo o dobro disso. Então você não tem hoje no mercado veículos que atendam a esse limite que a isenção se propõe a dar, que seria R$100 mil. Como é que você acha que vai ficar isso, Bacarelli? Eu sou otimista em relação a isso, Rodrigo. Eu acho que esse ano de 2023, acho que dificilmente no primeiro semestre, mas no segundo semestre isso precisa ser revisto, porque é uma isenção que hoje ela não existe. Não existe, né? Na verdade, aquilo que ela foi criada, que era para facilitar essas pessoas, porque tem comprovadamente um custo de vida muito mais alto, né? Isso seria uma forma de compensar o fato de que o governo não supre as necessidades de um transporte público acessível, né? De acessibilidade das cidades. Por isso é um benefício, né? Não é desculpa. Por isso é um benefício. Então, o que eu acho, da forma que está, é a mesma coisa como o IPI lá atrás, que foi limitado a 70 mil. É a mesma coisa, não dá nada. Agora, houve uma benesse, eles resolveram passar, então vamos passar até 100. Mas você mesmo, há pouco tempo, falou num dos programas teus sobre o Gol que está saindo de linha, que os veículos que são mais vendidos, alguma coisa assim. O Gol, por exemplo, ele saiu de linha, mas o carro que o substitui é o Polo, um modelo da Volkswagen que é um pouco superior, vamos dizer assim, mas é o carro de entrada da Volkswagen, né? Já que eu estou falando de Volkswagen, é um carro que vai partir de 80 e poucos mil reais, quase R$90 mil na sua versão mecânica. Então, a oferta, até, Rodrigo, muita gente fala, não, mas as montadoras, as fábricas ganham muito dinheiro com o PCD. As fábricas estão fazendo um esforço enorme hoje de manter essas versões. Não, mas ela vai ter lucro com isso? Não vai. Se ela for ganhar com isso, ela vende em outro canal, que ela vende com muito mais facilidade, não tem esse problema todo. Tanto é, né, Bacarelli, que a gente que lida com esse pessoal de montadora praticamente todo dia, com o mercado automobilístico todo dia, a gente já percebeu, já viu, que de um tempo para cá não existe mais dentro das concessionárias o departamento de vendas especiais, a pessoa que cuida especificamente de venda para pessoa com deficiência. Acabou.
Hoje a pessoa com deficiência entra na loja e é atendida por qualquer vendedor de varejo em qualquer marca de automóvel. O volume diminuiu, é um negócio como outro qualquer, eles enxugam, isso sempre foi assim. E outra coisa, isso é cíclico, você sabe tanto quanto eu, Rodrigo. Daqui a pouco as coisas voltam, contrata tudo de novo, faz o setor para PCD, põe o símbolo na porta, venha você PCD, você PME, vem aqui, isso é sempre assim. Mas o que está acontecendo hoje? Você não tem veículo automático, não só o fato de ser um veículo, não é qualquer veículo automático que serve para qualquer pessoa com deficiência. Você tem pessoas que precisam de um porta-mala maior, tem pessoas que precisam de um espaço maior, sabe? Então é muito difícil. Hoje, praticamente, uma grande parte das pessoas com deficiência hoje não utilizam o benefício. Isso que a gente percebe. Eu diria para você que acho que a maior parte das pessoas com deficiência hoje não se utilizam do benefício do ICMS. Eu acho que quase ninguém usa. Tanto que as montadoras hoje acabaram, já hoje não, né? Já de um tempo para cá, desde que o ICMS ficou no 70, e depois passando para 100, porque não existe carro de 100, né, que atenda a pessoa com deficiência, e nem ninguém. Você falou aí, o preço do Gol é quase 100 mil reais, um Gol mecânico, com câmbio mecânico, então não tem mesmo como comprar um carro. E as montadoras acabam trabalhando no seguinte sistema, como o IPI está limitado em 200 mil reais, e aí dentro dos 200 mil reais, muitos veículos, muitos modelos se encaixam, a montadora acaba dando lá um desconto de fábrica, um desconto especial para suprir a falta da isenção do ICMS e atrair o cliente para dentro da loja para poder comprar esse carro, né? E a pessoa, a primeira coisa que ele pensa, às vezes ele nem pensa, o vendedor já faz ele pensar. Para que o senhor vai comprar um carro, que o senhor vai ficar amarrado com o carro 4 anos? O senhor pode comprar o carro só com IPI, o senhor fica 3 anos com o carro, é um pouco diferente, o senhor pode até vender com 2, mas com 3 o senhor troca. Outra coisa, o processo é muito mais simples, né? Então, isso acontece. Então, muitas vezes a pessoa acaba optando por isso. Mais rápido, acaba optando por isso. E o pior, né? Como a gente está num estado que foi escolhido pelos deuses, o nosso IPVA também está atrelado ao valor do ICMS. Então, se o nosso ICMS, por exemplo, esse ano for para 200 mil reais, o nosso IPVA também vai automaticamente. Não precisa de lei para isso. Isso é maravilhoso. Então, isso resolveria muito a situação aqui no estado de São Paulo. Eu falo estado de São Paulo porque nos outros estados cada um tem um limite de IPVA. Tem alguns que não tem limite, tem alguns que tem um limite por cilindrada, outros têm limite por valor de referência fiscal. Então, cada estado tem um limite. No nosso aqui, cai no mesmo problema. A pessoa vai comprar um carro de 110 mil reais, não tem IPVA, não tem ICMS, não tem nada. E a grande maioria dos veículos que são adequados às pessoas com deficiência estão nessa faixa, de 105 até uns 120, 130, 140. E as e outros até, e a gente tem outros aí, a 170, com os SUVs, né, 150, 170, 190, que se encaixam aí dentro dos 200. Muita gente está revoltada com essa questão mas por que limitou o IPI a 200 mil reais? Foi uma forma de limitação, mas eu acho que isso não impede da pessoa com deficiência coerente de ter um carro que possa atendê-lo. Né? Eu acho que, pelo menos por enquanto, 200 mil reais ainda atende. Por enquanto. Eu acho que até o final desse ano vai ter que se rever de novo, porque daqui a pouco já não tem mais carro até 200 mil reais também, no embalo que a nossa inflação vai indo. Não, mas isso é uma coisa, Rodrigo, que me incomoda muito, e inclusive na época você acompanhou bastante isso, na época da MP 1034, 1034, né, que limitou o IPI a 70 mil, e aí foi aquela briga para poder levar para 200. Naquela época eu já falava isso. Esse negócio de você limitar por valor é uma coisa que não faz sentido. É uma maneira de o governo travar para que não haja uma renúncia fiscal muito grande? Até acho. Mas isso vira um inferno, porque vira e mexe, você tem que mexer nesse valor. Até a gente, na época da 1034, a gente sugeriu um indexador. Aí a gente ficou sabendo que, por causa da lei de responsabilidade fiscal, como é uma lei que trata de tributo, você não pode indexar. Então, o correto, na minha opinião, seria você, como era no passado, você não ter limite algum. Mas vai ter fraude? Pune-se o fraudador. É lógico. Fiscaliza as perícias, fiscaliza
todo o processo para que a pessoa que de fato tem direito tenha isso com mais facilidade. Agora, da forma do que está, é aquela velha história que um espectador seu falou uma vez, que eu nunca mais esqueci. Estamos matando o cachorro por causa das pulgas. É isso que está acontecendo. É verdade. É verdade. E a gente fica enxugando o gelo, né? Porque acaba não resolvendo nunca o problema como deveria resolver de uma vez só. Aí nós resolvemos. O ICMS também foi para 200. Que maravilha! Até 2024, né? No máximo. Porque no 24, máximo 2024. 25, 200 você já não compra mais. Então, é difícil. E toda hora, a gente vai, de tempo em tempo, a gente vai ter que estar passando por esse sufoco de novo. E aí entra governo, sai governo, e a história continua a mesma, né? Porque não pode indexar. E você fica limitando o valor, então vai ter sempre problema. E se você for pensar em isenção de imposto para a pessoa com deficiência, tanto o ICMS, o IPVA aqui em São Paulo, porque é atrelado, mas o ICMS não tem um reajuste desde 2009. Então, é isso que mata, né? Desde 2009. Então, você imagina, de lá para cá. Mas passou para 100. A isenção não passou para 100. A isenção continua no 70. Você pode comprar um carro de 100, mas você tem só a isenção. Mas a isenção total é 70. Né? Então, e você tem a isenção só sobre 70. Então, desde 2009, faz as contas aí, dá o quê? 23? Pô, dá mais de 10 anos, quase 15 anos. E é isso, não, sabe? É a mesma coisa que não dá. Não vamos mudar, vamos acabar com isso aí. É ridículo, né? Então, existe uma falta de respeito muito grande. A gente está agora num governo que, teoricamente também, né, é mais atento às minorias e às causas sociais, assim, né? Teoricamente, né? Pelo menos no discurso né? Vamos ver o que vai acontecer. Nada pior do que aconteceu aqui no estado de São Paulo, eu acho que pode acontecer. Mas vamos ver o que vem aí pela frente. Eu sou otimista nesse aspecto. Eu acho que já passou. Eu também sou, Baca. Eu acho que agora como isso fica, pelo menos o ICMS fica o IPI não vai mudar tão já. Ele vai ficar nesses 200 mesmo por enquanto, até porque o IPI precisa de lei para mudar, né? O IPI precisa mudar com base em lei. Já o ICMS é com uma resolução lá do CONFAS. E para essa resolução do CONFAS, tem aquela toda unanimidade é burra, como dizia Nelson Rodrigues. A gente precisa ter unanimidade de todos os estados para poder mudar, mexer esse valor do ICMS, mas eu acredito, como você falou, também sou otimista, com toda essa galera nova que tá assumindo os seus estados, assumindo as suas secretarias, eu acho que a cabeça, a mentalidade pode ser um pouquinho outra, podem ser mais abertos aí, ter um pouquinho mais de sensibilidade com a pessoa com deficiência, porque não existe um benefício ficar cravado nos 70 mil reais, um valor tão baixo, há 15 anos, né? Como se não existisse inflação e reajuste de preço, isso não existe. Então, acho que a coisa deve mudar, sim. Acho que a primeira reunião do CONFAS deve ser em março, não é? Pelo menos todo ano né, Baco? Mas a primeira sendo em março, na verdade, você vai ter uma primeira reunião com os secretários que acabaram de entrar, né, Rodrigo? Então, eu acho que o trabalho nosso, que sempre foi feito assim, a gente vai continuar fazendo, é começar agora, como aqui sempre acontece, né, logo após o Carnaval, a gente começar a pressionar de alguma forma os secretários da Fazenda dos estados, porque os governadores também entraram agora recentemente. A ideia, o Sistema Reação sempre esteve presente nisso, acho que desse ano certamente vai estar presente novamente, pressionar os governadores, os secretários da Fazenda dos estados, para que sejam atentos a isso e a gente possa ter, pelo menos, ou no final do primeiro semestre, no início do segundo semestre, numa das reuniões, a majoração desse teto, né? Porque tomara a Deus. Vamos para o segundo bloco comercial, vamos de Jeep Darujo. Tem ainda aqueles guerreiros que ainda continuam investindo nesse segmento, ó, né? Porque a gente sabe, são consumidores, poxa vida. Para quem não sabe, de 10% a 15% dos carros vendidos na sua totalidade do Brasil inteiro, de 10% a 15% são vendidos para pessoas com deficiência. Então, por isso, as montadoras, as concessionárias continuam investindo nesse segmento. Só que houve, óbvio, como o Bacarelli falou, um desânimo total, né? Houve um desinteresse geral, porque sem isenção, com o IPVA bagunçado, isenção travada nos 70 mil, enfim, muita coisa aí acabou desestimulando com que as montadoras dessem uma atenção
e as marcas de automóveis dessem uma atenção para esse segmento. Mas vai voltar, se Deus quiser. Vamos de Jeep Austin. Oi? É rápido, não. Você tem aquela pessoa também que não vai trocar por impulso, ela vai trocar porque ela precisa. Então, se ela chega no momento e não tem o que ela quer, ela espera. Ela adia. E outra, agora eu vou até demorar um pouquinho mais para chamar o comercial. Você falou numa coisa aí agora, que eu quero até que o Marcos pegue a fotografia daquele cara que me ajudou, acho que você nem sabe disso, Baca. Mas eu tive um problema na semana passada, na Castelo Branco, vindo do interior. Eu estava vindo do interior de São Paulo, com as lixias, olha aqui que bonitinho, que você falou que não sabe se é doce, se não é. Eu estava vindo com um carro carregado de lixias e com uma carretinha, um engate atrás do carro, carregado de lixias, mais de 1 tonelada de lixias, e furou o pneu da minha carretinha, daquele engate. E eu não tinha estepe, à noite, debaixo de chuva, na Castelo Branco, sem estepe, sem nada, e eu procurei socorro com a concessionária da rodovia, e me indicaram esse camarada que está aí, ó. Eu faço questão, Bacarelli, de indicar esse cara. A gente está falando da questão do carro, né, que muita gente troca por necessidade, porque o carro vai ficando velho, ele vai dar defeito. O carro vai ficando velho, ele vai dar problema. E você imagina, se uma pessoa com deficiência, na situação que eu estava, tarde, quase madrugada já, da noite, na Castelo Branco, chovendo, um temporal danado, e o pneu estoura, com o carro carregado, sem macaco, sem estepe, né? E imagina se fosse uma pessoa com deficiência nessa situação. Então, gente, olha, eu quero indicar esse cara que está aqui, esse cara é sensacional, me socorreu, um cara é super educado, responsável, de confiança, Danilo Borracheiro, ele atende todo mundo ali, Castelo Branco, Via Anhanguera, Bandeirantes, Rodoanel. Aconteceu algum problema com o seu carro, a qualquer hora, 24 horas, ele tem essa viatura dele aí, esse carro dele aí, ó, a oficina dele, Bacaré. Ele atende todo mundo, é só você ligar para o telefone dele, eu queria que o Marcos colocasse na tela, o 0 código da operadora 11, 934341433. Anota esse número aí. Você pode um dia precisar, assim como eu precisei, e eu não conhecia o Danilo. Quem me indicou foi o pessoal da rodovia, foi o pessoal da concessionária ali. E, realmente, esse cara é honesto, que é muito difícil, né? Quando você pega um cara numa rodovia para te socorrer à noite, o cara faz o que quer de você, né? Não é o caso do Danilo. O Danilo é um cara muito bom coração, muito gente boa, um cara respeitoso, honesto, educado. Conta com ele. Tá aí, ó, 934341433. Eu não estou ganhando nada do Danilo. O que eu ganhei do Danilo, para estar falando dele aqui, foi um atendimento sensacional desse cara, uma atenção fabulosa, e você vê que o cara faz isso por amor. Então, você que é pessoa com deficiência, anda com o número desse cara no porta-luva, porque um dia você pode precisar, assim como eu precisei. É isso aí. Vamos para o segundo bloco comercial, Bacarelli, para que a gente possa estar voltando daqui a pouquinho, para estar falando mais aqui dos assuntos voltados a automóveis. Vamos falar vamos ver aí a mensagem, o recado da Jeep Daruge, do Design Universal e do Yannis Treinamentos. E daqui a pouquinho a gente volta. Chegou a hora de você trocar de carro. Aqui na Jeep Daruge você tem muitos benefícios. Venda direta da montadora somente com a CNH-PCD. Seu Jeep em 5 endereços: Aeroporto, Aricanduva, Ceasa, Guarulhos, Perdizes e Vila Guilherme. Jeep Daruge, a sua concessionária. Instituto Humanos, Diversidade Assistiva, a primeira agência full service especializada em design universal, que vai ampliar o sucesso da sua empresa, priorizando a diversidade assistiva como um novo mercado. Saiba mais em momentoinclusão.com.br. Desperte seu poder. Condicione sua mente para o sucesso e construa uma vida próspera e plena. Mentoria especialmente voltada a executivos, profissionais de liderança e vendas e para você. Agende uma entrevista ainda hoje. Condições especiais para pessoas com deficiência. Atendimento e mentoria online ou presencial. Alberto Yannis é treinador comportamental, empreendedor, pesquisador e estudioso das relações humanas. Atua há mais de 18 anos no desenvolvimento da integralidade emocional. Yannis Treinamentos. Transforme sua vida profissional e pessoal.
Atenção, anote aí o novo número de contato de Alberto Yanes. 0 código da operadora 11 94720 3669. WhatsApp 0 código da operadora 11 94720 3669. Estamos de volta aqui com a fera, o homem, o mito, Renato Bacarelli, o homem que mais conhece de mercado automobilístico para pessoa com deficiência nesse país. E por isso eu te pergunto, Baca, a gente está aqui hoje, sexta-feira, hoje a gente vai compilar os votos da eleição do carro do ano 2022, referente a 2022. Se você não votou ainda, gente, dá tempo, só até hoje, meia-noite, dá tempo de você votar no www.revistareação.com.br. Você entra lá, vota, clica em cima Mostra o caminho, Marcos, para a gente. Se o Bacarelli não votou ainda, dá tempo dele votar. Mostra o caminho aí, você clica em cima do botão da pesquisa do carro do ano no portal da revista Reação, vai abrir para você um formulário com vários modelos já pré-colocados ali. Você clica naquele que você acha que é o melhor para você, que tem o melhor atendimento, melhor acessibilidade, melhor visibilidade, melhor, enfim, aquele que você quiser. Você pode ter uma Brasília velha, mas se você acha que um BMW é o melhor carro para pessoa com deficiência, você pode votar no BMW. Isso aí não é uma eleição pelo carro que você acha que te atende melhor e pela rede que você acha que te atende melhor. O atendimento na concessionária conta, tudo conta. Você preenche depois, para poder votar, esse pequeno formulário aí, para que você concorra a prêmios também. A gente vai estar sorteando aí, a partir da semana que vem, quando a gente divulgar o resultado do seu voto, da eleição do carro do ano, a gente vai estar sorteando prêmios para aqueles que votaram também. Bacarelli, o que você acha que vai dar em 2023? Vai ter muita opção, as montadoras vão voltar nesse segmento, mesmo que a gente demore um pouco para o ICMS retornar, ou se equiparar ao IPI. Você acha que nosso mercado vai dar uma aquecida economicamente, ou com um novo governo agora aí, com guerra lá fora, com um imposto subindo aqui no Brasil de novo, combustíveis subindo aqui no Brasil, nossa inflação tem tudo para aumentar, dólar subindo, bolsa caindo. O que você acha que vai acontecer com o mercado automobilístico? Mas não estou falando só para pessoa com deficiência, não. Estou falando no mercado automobilístico como um geral. Qual que é a sua visão e a sua previsão, mãe de Ná, do mercado automobilístico da pessoa com deficiência? Eu comecei o ano tipo Baquinha, Paz e Amor. Então, para mim, está tudo uma maravilha. Eu acho que o ano vai ser bom. Eu acho que, se você for ver, a pandemia, a gente já está saindo de uma pandemia, ok? A gente tem aí algumas variantes que vão continuar nos próximos anos. A gente vai ter que conviver o resto da vida. Por 10, 15 anos vai ser o que está aí. E a guerra também pode ser que, de alguma forma, ela tenha algum tipo de cessar-fogo, algum tipo de... A gente reza para que a guerra acabe o mais rápido possível. Eu acho que o cenário externo sendo um pouco melhor, o Brasil ele estava, né, numa posição um pouco mais privilegiada. Eu não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de apologia política, mesmo porque, para mim, tudo é uma porcaria, de todos os lados. Mas o Brasil... político aqui, né? Hoje em dia está tão polarizada essa questão política, que se você dá um bom dia no meio da rua... e tiver com uma camisa ou verde, amarelo ou vermelho, o cara pode não te responder direito, né? Antes de ver uma pedrada, eu estou falando, para mim é tudo uma porcaria, então não muda nada. O que eu acho é que o Brasil estava numa posição um pouco mais confortável do que os outros países estão, né? E eu acho que se beneficiaria de uma situação externa melhor. E eu acho também, Rodrigo, que a gente está um pouco cansado dessas brigas, dessa polarização. Uma hora isso aí vai ter que dar uma, vai ter que dar uma acalmada. Tem que parar, né, Baca? Tem que parar, isso aí já era. A gente tem que se conscientizar que todo mundo tem que levar a sua vida, tocar o barco. E o mercado automotivo, como você tanto bem acompanha quanto eu, ele sempre foi assim. Quando sai alguma medida errada, alguma coisa, o PCD é diferente. É diferente, ele demora para diminuir,
mas também ele demora também um pouco para reagir. Por quê? Porque ninguém chega, amanhã vai ter, vai lá e compra. Não, tem um processo, tem que participar desse processo, tem novas pessoas que estão tendo alguma limitação física, que precisam passar por um processo de habilitação. Então, isso é uma coisa um pouco mais demorada. Mas eu acho que, como aconteceu nas outras vezes, esse mercado vai se recuperar, as concessionárias e as fábricas vão investir novamente nesse mercado, como sempre aconteceu, sempre foi assim, né? Agora, números que a gente teve em 2020, 2019, 2018, eu acho que dificilmente a gente vai ultrapassar. Igualar até pode ser, mas crescer eu acho muito difícil, porque muita gente, de alguma forma, entendeu que era uma vantagem financeira e a legislação permitia, as pessoas faziam uso do benefício. Agora, certamente, a gente percebeu que o governo tem um movimento de segurar um pouco, né, de restringir um pouco as isenções, então eu acho que a gente vai caminhar números aí, de 2017, 2018, alguma coisa assim, que não é ruim, mas eu acho que a gente se recupera, principalmente se a gente tiver uma majoração do ICMS. Eu acho que é a grande saída. Quanto ao IPI, hoje ainda é satisfatório, né, se os cargos aumentarem demais, mas eu acho que simplesmente com a majoração do ICMS, a gente consegue ver dias melhores. E o que ocorre dessa vez, que não aconteceu em nenhuma das outras vezes anteriores, Rodrigo, é que anteriormente a gente nunca teve um parâmetro. E hoje nós temos. Nós temos um parâmetro do IPI. Nós nunca tivemos um parâmetro financeiro para o ICMS. O ICMS, o CONFAS punha o que queria. Agora não, você tem um parâmetro no IPI. Se chegou a um valor no IPI, porque, de alguma forma, os senadores, os deputados, suas equipes, de alguma forma, entenderam que era um valor justo de 200 mil. Então, eu acho que, se tratando também, agora não de governo federal, mais federal também, né? Porque isso tudo, é bom deixar bem claro, o dono disso tudo aí é o senhor Fernando Haddad, né? Sim, ele que é o presidente da época, o ministro da bola está com ele agora. A bola está com ele. O CONFAS está abaixo dele. Então, certamente você já tem uma conscientização do que o número 70 mil, que é. A gente fala muito de 100 mil, mas 100 mil não é a isenção. Não. A isenção é 70 mil. 100 mil então, é um coxambro, a isenção é 70. Esse número 70 mil, pelo Congresso Nacional, não foi. Não era justo, tanto que eles levaram para 200. Então, o mesmo pode acontecer com o ICMS. E não me venham falar em renúncia fiscal, em fraude, essa conversinha toda, se eles tivessem. Porque eles falam em fraude e inclui o auditivo. Pois é. O auditivo é mais justo entrar. É muita incoerência, né? Brigava há anos. Por que não colocaram lá atrás o auditivo? Demoraram todo esse tempo para colocar agora. No meio de uma discussão de fraude. É muita incoerência. De fraude não faz o menor sentido. Então, eu acho que deveria ter sem limite para todo mundo, um maior rigor na concessão resolveria tudo. Mas como isso dificilmente vai acontecer, só a majoração do CMS já dá um refresco danado. É isso aí. Bacarelli, vou te convidar agora para a gente assistir o momento cultural do nosso programa. Pedal Cultural Inclusivo com o Zé Maria. Já a gente volta. Vamos ver o que ele vai trazer hoje. Olá, sou Zé Maria do Pedal Cultural, trazendo para vocês algum fato pitoresco envolvendo história, gastronomia, arquitetura, arte de rua ou fotografia. Eu sou branco, olhos azuis, cabelos brancos, utilizo um óculos de aro de tartaruga e hoje estou trajando uma camiseta preta. Atrás de mim uma pequena biblioteca. Vamos lá. Vamos conversar sobre uma expressão muito usada, mas a gente não sabe qual é a origem. A expressão é sem eira nem beira. O que comumente a gente usa essa expressão sem eira nem beira? Sem eira nem beira é uma pessoa pobre. E por que disso? Isso se remete à arquitetura. Na época do colonialismo, as construções tinham telhados que avançavam.
Para quê? Por causa da chuva e para proteger a construção. Isso era uma beira. E se embaixo dessa beira tivesse algum detalhe na parede, era uma eira. Se você tinha eira e beira, significava que você tinha dinheiro, você construiu uma casa bonita, bacana. Se você não tinha nem eira nem beira, a sua casa era uma choupana, era uma coisa pequena e você era pobre. Então, essa expressão sem eira nem beira, ela remete à arquitetura. Uma outra expressão que a gente usa muito, mas não sabe de onde vem, é pé rapado. Fulano ou fulana é um pé rapado. Por que é um pé rapado? Porque na realidade isso remete aos camponeses. As pessoas que vivem na região, vivem na região rural e andavam descalças, enchiam o pé de lama. E antes de entrar em casa, elas raspavam a lama do pé. E aí surgiu a expressão pé rapado. Abraços inclusivos. É isso aí, esse é o Pedal Cultural Inclusivo com Zé Maria. Amanhã tem mais, amanhã não, segunda-feira, hoje é sexta-feira, que amanhã faz tanto tempo que eu tô fora que eu já quero fazer programa todo dia, fazer boletim todo dia. Amanhã é sábado, então só na segunda-feira a gente volta. Bacarelli, queria te agradecer mais uma vez a sua presença, queria agradecer ao seu colocar aqui para que você tenha colocado o seu conhecimento aí, a sua experiência toda ao dispor de quem está aqui com a gente no Sistema Reação, na TV Reação, nesse boletim diário de notícias dessa sexta-feira. Muito obrigado, meu amigo. Deixa um recado aí para a turma aí, como é que te encontra, o que está fazendo o Bacarelli, onde eu acho o Renato Bacarelli agora, depois da volta dos que não foram, depois desse tempo sabático. Rodrigo, eu que agradeço o convite. Na verdade, a gente nunca se desliga totalmente, né? A gente tem outras atividades também, então você acaba sempre ficando à margem. Mas, na verdade, o que eu quero deixar para vocês é um desejo de um 2023 maravilhoso, com muita saúde, muita paz no país, na casa de todo mundo, na família de todo mundo. E para as pessoas com deficiência que fazem uso do automóvel, que a gente tenha uma legislação mais justa, que as pessoas que de fato precisam possam obter o seu benefício com a maior tranquilidade, e que a gente tenha também valores mais justos para concessão, né? Que é o que a gente imagina, porque isso a gente move uma cadeia também. A gente soube de várias equipes de vendas que foram desmanchadas, muita gente perdeu emprego. Muita gente perdeu emprego, isso não é legal. Então, você percebe que só os grandes grupos conseguiram manter alguma estrutura, né? Então, a ideia é de que a gente tenha um ano melhor, com os valores mais justos, e que tenha uma legislação que seja um pouco mais, não restritiva, mas que seja mais justa e que seja de acordo com aquilo que o governo precisa oferecer, que nada mais é do que acessibilidade para essas pessoas em todas as formas, quer seja ela urbana, quer seja ela na concessão de um carro, ou na cultura, na educação, na saúde, porque a gente está falando, a concessão de uma isenção para automóvel é uma maneira de você, de alguma forma, oferecer qualidade de vida para essas pessoas, mas tem outras que, infelizmente, a gente sabe que também não é um mar de rosas, né? Então a gente gostaria que esse ano fosse melhor para todo mundo. Nos últimos anos aí, a pessoa com deficiência realmente ficou... Isso. E independente de bandeira política ou não, nós temos um presidente hoje eleito e a gente tem que torcer para que a coisa funcione. Porque se não funcionar, nós estamos no barco. Então, vamos imaginar que a gente vai ter uma visão melhor sobre essas coisas da pessoa com deficiência, que a gente tinha dias melhores pela frente, e esqueçamos aquele pesadelo que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, principalmente, que eu não esqueço. Eu também não, tá louco. Essa vai ficar marcada para sempre, tanto é que não foi só com a pessoa com deficiência, né? O pesadelo de ter um Dória em São Paulo foi um pesadelo para tudo. Esse cara vai ficar taxado, acho que como o pior governador que esse estado já teve para o resto da vida dele. Tá aqui mais, né? Nem está no Brasil. Nem está no Brasil. Acho que não está no Brasil. Não está. Está nos Estados Unidos. Acho que não pode nem andar na rua. Enfim, isso é fogo. A gente se deixa muito enganar pelos políticos desse país. A gente ainda não aprendeu, a gente ainda não está maduro para aprender a votar do jeito que se deve. Mas vamos lá. Um dia o brasileiro aprende.
Bacarelli, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela sua presença, pela sua dedicação e disponibilidade de horário aí com a gente. E a gente volta, então, segunda-feira e logo com o Bacarelli de volta aqui com a gente também, porque ele é sempre muito bem-vindo. Obrigado, gente. Tchau, bom final de semana a todos. Fiquem com GapDep e Vaquinha Digital. E a gente volta segunda-feira com mais boletim diário de notícias para vocês. Obrigado, Everton. Obrigado, Bacarelli. Obrigado, Marcos. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. GapDap, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico. Nosso projeto tem o intuito de levar relatos de superação através das nossas experiências pessoais e palestras motivacionais. Contrate nossa palestra motivacional para a sua empresa, indústria, colégio ou associação. Adquira também o livro Me Dê a Sua Mão. Telefone WhatsApp. Anote aí o novo telefone de contato do GapDep, celular e WhatsApp, 0 código da operadora 11 95377 4041. Anote aí, 0 código da operadora 11 95377 4041. Você precisa arrecadar fundos para o seu projeto? Ajudar alguém? A Volpe ajuda você a realizar sonhos. Sua melhor vaquinha online. Venha nos conhecer. Nos conte a sua história. Vamos juntos realizar. Saiba mais em volpe.com.br.